Olá, amados! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia e professora Alessandra. Tudo bem, pessoal? Mais um encontro, né? Exato. Mais um encontro de conhecimento, mais um encontro de troca de saberes, né? Vocês aí de olho nas regras, nos textos, nas interpretações. Vamos para mais esse nosso encontro, né? Exatamente. Continuando agora a parte 2 de acentuação gráfica, agora os casos especiais. Então, aula 5.1, de olho na tela. Temos aqui o seguinte, né? Acentuação gráfica, casos especiais e pronúncia duvidosa. Eita! Essa pronúncia duvidosa é o que causa aquele estranhamento, né? Será que tá certo? Será que tá errado? Olha lá os casos especiais. Então, nós vamos começar aqui. Acentuam-se os ditongos abertos, eis, el, oi, ois. Somente em final de palavra. Aí tem aqui os exemplos, né? Papéis, céu, troféu, herói. Exatamente. Aí você vai lembrar. Quando eu falo troféu, papéis, céu, herói, você vai lembrar daquela outra aula que a gente estudou aqui. Os monossílabos tônicos e as oxítonas, não é mesmo? Então, aqui eu tenho um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. Céu é monossílabo, só tem uma sílaba. Aí eu tenho também a palavra papéis, que é oxítona, troféu e herói. Então, nas palavras oxítonas monossílabos tônicos com ditongo aberto, serão o quê? Acentuados sempre, 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 ó, em final de palavra. Mas uma exceção. Como assim, amadinha? O que é isso? Eu tenho nas palavras paroxítonas, né? Os ditongos abertos não são acentuados, mas a pronúncia continua a mesma. Ó. Ideia, assembleia, heróico, paranoia, coreia, geleia. Tá bom? Então, nas oxítonas e monossílabos tônicos são, mas nas paroxítonas não são. Por isso aqui, ó, olha aqui, ideia não tem acento, mas em palavras paroxítonas recebe acento gráfico, mas somente na marcação na fala, tá bom? Não se acentuam os ditongos fechados. Olha lá. Eu, seu, ateu, judeu e europeu. Ei, lei, alheio, feia. Oi, boi, coisa, o apoio. Então, vocês observaram aí, ó, o ditongo é fechado, né? Ó. Eu, ei, oi. Aberto, el, ei, oi, viu a diferença? Até isso você percebe na pronúncia, né? Quando ele vai ser aberto é uma situação, fechou, e aí eles não serão acentuados. Então, copia aí. Acentuam-se as letras I e U tônicas quando são a segunda vogal de um hiato, estando sozinhas ou formando sílaba com S. Aí vem um questionamento. Sim. Você lembra o que é um hiato? Lembram? Olha só, quando eu tenho um vogal, ó, sabe quem tá no comando é sempre vogal. Então, cada uma quer mandar no seu pedaço, tá certo? A hiato separa. A própria palavra hiato já é um hiato. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. I, a, to. Olha aqui, vogal, vogal. Então, ó, cada uma fica no seu quadrado, tá bom? Então, aqui eu tenho saída, faísca, graúdo, balaustre, baú, cair, país, ateísmo e uísque. O que você percebeu? Ele formou o hiato com a outra palavra, tá certo? Ele está sendo a segunda vogal, beleza? Entenderam? Com certeza, né, Madinho? Mas se eu tenho aqui, ó,
cairmos, Raul, ainda, juiz, ruim, contribuinte, e adail. Formou hiato? Formou. Por que eles não foram acentuados, amadinha? Porque elas não ficaram sozinhas. Ela vai ficar com R, aqui ficou com L, aqui ficou com N, aqui ficou com Z, com M, com N e com L. Formou hiato? Formou, mas não ficou sozinha. Só pode acentuar as letras I e U, tá bom? Se elas ficarem sozinha ou seguida de S, certo? Belezinha? Ou, então, vou pegar aqui para vocês separar a palavra ruim. Ruim. Viu só? O M acompanhou o I, não ficou sozinho. Ai, professora, ainda não estou entendendo. Ó, caímos. Ó, não ficou sozinho, ficou com R. Belezinha? Ela só vai receber o acento gráfico se ela ficar sozinha ou com S. Beleza? Continuando. Formas verbais que contenham o e E não comportam mais o acento circunflexo. Enjoo, perdoo, creem, leem, preveem. Então, olha aqui, ó. Isso é importante, as né? Porque existe aquela confusão. Vai acentuar, não vai? No primeiro, no segundo? Não olha tem só, mais, não ó. tem. Forma verbais o, e, não Esquece. tem esse acento, tá bom? Desde 2008, que teve uma convenção ortográfica, Exatamente. veio um novo acordo. Ó, lá do tempo quando sua mãe e seu pai estudavam, o que era acentuado. Depois, Mas né? depois, ó, Passou. perdeu, tá bom? Olha o exemplo aí. Durante o voo, elas sentiram enjoo. O voo tá aqui, ó. Olha só o avião. Enquanto elas estavam viajando, durante a viagem, elas estavam enjoadas. O que é isso? Deu o quê? O enjoo. As duas amadinhas aqui, todas chique, todas estilosas. Então, o que é necessário você fazer? Toma nota! Lembra do o, né? E já sabe que não vai acento nem na frente, nem atrás, é sem acento, tá, pessoal? Enjoo, perdoo, creem, leem, preveem. E vamos embora. O acento circunflexo. Olha bem. Qual é o acento circunflexo, amadinho? Qual é? Olha Qual aqui, é? ó. Este aqui. Permanece no plural de ter e vir, incluindo os seus derivados, né? No caso, eu tenho manter, reter, conter e advir. Observe aqui a tirinha. Na primeira eu tenho aqui, ó. Minha mãe usa roupa de marca. Eu também. Tenho várias. Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Essa aqui tem marca de caqui da semana passada. Que pena. Porque se pensasse, teria um tempo. Aqui, ó, preste atenção. Acho que eu misturei foi tudo aqui, amadinho. Vamos fazer a divisão. Preste atenção aqui, ó. Eu fiz a maior confusão. Vamos voltar, vou retornar né? aqui para vocês, ó. Minha mãe usa roupas de marca. Eu também. Tenho várias. Essa aqui tem marca de caqui da semana passada. Então, olha só, nós estamos trabalhando com os verbos ter, tá bom? Né? E aí fala o seguinte, que quando ele estiver no plural, ele terá o acento o quê? Circunflexo. Minha mãe usa roupa de marcas, eu também, tenho várias, ok. Essa aqui tem, olha bem, esse aqui está na terceira pessoa do singular. Então, não há necessidade de ter o acento circunflexo, tá bom? Porque terceira pessoa do singular não tem. Se fosse a terceira pessoa do plural, ok. Pessoa do discurso, tá bom? Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Que pena, porque se pensasse, teria um tempo. Agora, por que esse tem aqui, ó, está acentuado, amadinhos? Ó, as pessoas
eu posso substituir esse sujeito aqui, ó. Elas não têm tempo, elas têm, olha aqui, ó. Beleza? Porque é a terceira pessoa do plural. O que diz aqui no enunciado? O acento circunflexo permanece no plural de ter e vir, incluindo seus derivados, né? Mantém, retém e assim sucessivamente. Num plural, ela tem acento circunflexo. Na terceira pessoa do singular com o verbo ter, não precisa. Beleza? Quando um verbo na terceira pessoa do singular terminar por em, a terceira pessoa plural terminará por em. Então, olha lá, né? Os exemplos. Eles têm a melhor solução. Elas vêm de outra cidade. Luci e Maurício, que os senhores conhecem, né? Vêm para a gravação hoje. Alessandra tem uma voz suave. Tainá tem habilidade culinária. Conhecem também? Tabita tem excelentes amigos. Então, o que você vai observar para encaixar essa regrinha? Quando eu estou na terceira pessoa do plural, olha só, eles, terceira pessoa do plural, né? Aí, o verbo será acentuado, como acontece em elas vêm, Lucy e Maurício, porque eu posso trocar isso daqui por eles, não é mesmo? Alessandra eu troco por ela, Tainá também e Tabita também, beleza? O que você observou? Se está no singular, sem acento, mas plural. Se estiver no plural, o acento vai aparecer no verbo, tem que estar marcado. Ficou claro para vocês? Plural acentua, né, conforme os exemplos, partiu para o singular, normal sem acento. Isso, se for assim, mas se for com os derivados, terá a marcação do agudo, né? Se fosse mantém, vai ter o acento agudo no ele mantém, eles mantêm, aí vai ter o acento circunflexo. Vamos embora. Os derivados desses verbos, assim como seus primitivos, apresentam acento circunflexo no plural. Aqui eu acabei de falar ainda há pouco, né, Alessandra? Até antecipei um pouquinho para vocês, ó. Isso. Ó. Eles mantêm. Ó, o que eu tinha falado aí? Se fosse o verbo ter, ele tem. Ó, presta atenção, ele tem. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Ele tem, ó, sem acento. Mas o derivado do verbo, ó, ele mantém. Então, ó, é derivado de tem. Então, ó, vai estar marcado com acento agudo no singular. Que aqui, ó, é ele mantém. Tá bom? Vamos tirar esse Szinho aqui. Aí eu vou colocar eles mantêm. Aí, para marcar o plural, eu coloco aqui o acento circunflexo. Beleza? Então, vamos aqui que veio tudo pluralizado aqui. Ele intervém, tá aqui. Ela convém. Ó, só tem um acento, tá bom? Circunflexo no plural. No singular, vai manter aqui, ó, o agudo. Ele sobrevém, ele singular, eles sobrevêm. Belezinha? Ficou claro? Então, aqui nós temos uma imagem. Ó, os dois mantêm o domínio. Olha só, os dois, ó. Aqui, ó. Eles mantêm o domínio, tá bom? Então, tá no plural. Então, acento circunflexo. Agora, a crise advém da ganância. Ela advém. Olha aqui, ó. O que você observa? Que no singular, agudo, ó, as crises advêm no plural circunflexo. Observaram? Tá certo?
Fiz uma bagunça aqui no quadro para mostrar para vocês que no singular, tá bom? Ó, tem o acento agudo nos derivados. E no plural tem o acento circunflexo. Certo assim? Dando sequência. Regra do acento diferencial, pessoal. Sem acento gráfico. Ele para do verbo parar. Terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Eu pelo, tu pelas. Eu pelo, pela. Então veja lá a confusão, né? Quando você vai pronunciar, dependendo aí do que você vai escrever, de que forma que você vai utilizar, né? Aqui do verbo pelar. O pelo, os pelos, substantivo, cabelo, penugem, né? Você fala o quê? O pelo, né? Os meninos até brincam assim, eu vou dar um trato no pelo. Exatamente. Né? Você fala como pelo, você fala o pelo, vou dar um trato no pelo, né? Então aqui está como substantivo. A pera, substantivo, fruta, mas aí também tem aquela questão, pera. Deixa eu falar um pouquinho aqui, pera. Pera aí. Pera aí, que eu vou falar. Bom, então modifica. Quando é no coloquial, né, do dia a dia, uma linguagem formal, até uma gíria, né? De vez de falar espera, pera. Mas aqui, vamos focar aqui o seguinte. Essa questão do acento diferencial, relembrando do novo acordo, né? Que não é nem mais novo, mas já mais tá bem 15 anos, antigo, já tá antigo. Mas ainda assim traz aquela confusão, confusão. Então, nos concursos, cobram isso, tá bom? Vamos nesse foco aqui. Então, é sem acento, sempre sem acento, tá? Você vai falar para a preposição, para... Menino, para com isso. É para verbo. Sempre sem a marcação gráfica. Mas na hora que na pronúncia, para. Não precisa colocar acento. Então, esse aí, ele para, o verbo parar mesmo, na terceira pessoa do indicativo, tá bom? Agora, sim, o verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, ele pela. Tá bom? Antigamente tinha aquele acento diferencial para diferenciar do pelo do cachorro, pelo cabelo, tá bom? E a pera, olha só, que pera saborosa. A Amadinha deu uma bocada bem grandona aí, tá com fome, Amadinha. Vamos dando sequência, vamos embora. O casal saiu para jantar. Agora, olha aqui. Esse para aqui é a preposição, ó. Tá ligando termos na oração, né? E aí, abaixo, né, nós temos ela não para de dançar. Então, aqui, ó, não para. Isso aqui já não é a preposição, mas sim o verbo. Outra, a galera, sonsaço, Amadinho. Vamos dando sequência aqui. Então, vocês entenderam essa questão do acento diferencial? Para, não tem acento, e nem no verbo, nem na preposição, tá bom? Você só vai saber que é para verbo pelo contexto. Exatamente. Se para a preposição também no contexto. Ele isolado não tem como. Esse para preposição é verbo, tem que colocar. Então aqui, nos exemplos, né, esse casal romântico aí, ó, o casal saiu para jantar. Olha o olhar apaixonado, Amadinho. Gente do céu, os dois estão apaixonados. E a outra, ela não para. Não para de dançar, tá elétrica. Tá demais essa mulher. Então, vamos embora. Agora, continuando essa questão sem acento também. Aqui nós temos 3 exemplos, começando aqui. Olha essa figura maravilhosa. Olha, nós temos aqui o Amadinho com seu cachorrinho, com seu cãozinho, né? Que pelos macios. Sem acento, né? Pelos, mas o som, a marcação é fechada. Tá? Pelos. A pronúncia, quando você vai, né? Você vê aqui, ó, que pelos macios, então é fechado. Você não vai dizer que pelos macios, né? Automaticamente pelo ele fecha. Pelo amor de Deus, amor. Nada de falar pelos, que pelos. Agora nós temos aqui
Aqui, eu pelo a cabeça. Pra que isso, Amadinho? Ficar careca, quer dizer que ele ficou careca. Então, pegou a máquina e deixou no zero. Eu pelo a cabeça. Então, esse pelo aqui é verbo, é uma ação. E esse pelo aqui é substantivo, tá bom? Cabelo, pelo mesmo, né? Agora, a Amadinha aqui, toda tímida, chegou ao serviço e falou, trouxe pera de lanche. Então, pera. Nada de acento. Beleza? Sem acento. Então, pelos, pelo e pera, tudo sem acento. Dando sequência agora com acento gráfico diferencial. Vou usar, ó... Olha o exemplo, né? Vamos aqui conversar um pouquinho com os amadinhos. Depois dos pelos, pelo, tô pela, com a roupa cheia de pelo. Pelo sem acento. Falou de uma maneira, vai escrever. Você sabe que não tem nada de acento aí, tá, então, pessoal? Agora você vai prestando atenção no seguinte. No pôr, se for verbo, ação, tem que colocar o acento diferencial. A história já muda, né? Já muda. Já muda. Por isso que é acento diferencial. Acento gráfico. Quando eu for falar, venha por este caminho, esse pôr aí é preposição. Se for usado como preposição, sem acento. Se for uma ação, pôr, eu vou pôr este objeto no meu bolso. Não tenho nem bolso, eu vou pôr. Aí vai ter a marcação do acento circunflexo para diferenciar. Pôr verbo, ação e pôr preposição. Tá bom? Então, vamos aos exemplos. Preste atenção, amados. Com calma, sem desespero, que dá certo. De olho aqui na tela. Diz aí no primeiro exemplo seguinte, ó. Pôr verbo infinitivo. Quando que eu tenho um verbo infinitivo? Quando termina em R. Olha beleza? Lá. A forma dele. Ele deve pôr em prática tudo o que aprendeu. Olha só. Pôr, fazer uma ação. Então, verbo infinitivo. Não me consigo pôr de pé. Também é uma ação. Você pode pôr açúcar no café? Indo por este caminho, você vai pôr tudo a perder. Olha bem. Duas situações, né? Para ficar bem claro aqui, ó. Indo por este caminho, você vai pôr tudo a perder. Um vai o acento e o outro sem acento. Por quê? Então, aqui, esse pôr aqui está sem acento porque ele é preposição. Tá bom? Preposição não é acentuado, tá bom? Mas quando for verbo, tem que marcar, beleza? E aqui as amadinhas estão no bosque, dando aquela caminhada do dia a dia, e o amadinho, ó, pelo amor de Deus, indo por este caminho, você vai pôr tudo a perder. O que será que aconteceu, hein? Será que elas serão assaltadas? Ele vai atacá-las? Meu Deus, fica para a próxima ação. Então, nós temos aqui por preposição. Ó, olha a imagem. A imagem diz tudo. Ela vai, ou melhor, ele vai por este caminho. Olha aqui, então, por este caminho, preposição. Olha o amadinho aí caminhando com a mochila, retornando para sua casa, retornando do serviço, tá bom? E a outra frase é o seguinte. Eu espero por você o tempo que for. Ai, gente! Olha só a amadinha esperando o amado. O tempo que ela estiver. O tempo que for preciso. Então, ó, eu espero por você. Preposição. Então, toda vez que for preposição, não precisa marcar com acento circunflexo. Tá bom? Pôde, olha lá, pessoal, verbo na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo. É o passado, né? Ação passada. Olha aqui o exemplo para vocês. Ele não pôde ir à festa porque estava estudando. Aí o pode, verbo na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo.
Você pode ser aprovado se estudar para a prova. Agora, ele não pode sair. Vocês perceberam? A diferença, né? Se for passado, vai ser marcado pelo acento. Isso, aqui, ó. O O fechado. Pôde. Pôde. Aí, se for agora, pode. Um é fechado, outro o som aberto. Mais aberto. Ontem ele não pôde resolver o problema. Mesma coisa aqui, né? No exemplo para vocês. Ontem ele não pôde, então ele vai com o acento, diferente do presente, né? Você pode ser aprovado. Por exemplo, pode agora, presente. No momento. Ele não pôde, passado. Beleza? Acento facultativo. Preste atenção. Esse aqui também vai depender muito do contexto, vai diferenciar. Exato. Ó, forma, ou forma, a pronúncia é a mesma, né? E dessa forma aí, ó, utensílio, aquela forma de pudim, a forma de pão, não importa, né? Acento facultativo. Qual é a forma do pudim? Então eu vou usar aqui forma, marcando aqui, ó. Este sapato tem uma forma pequena. Então, eu posso colocar a palavra forma com acento ou também eu posso colocar ela sem acento. Mas a pronúncia é a mesma. Exato. Não quero moldar minha vida em formas rígidas e sem sentido. Mais importante é o conteúdo do que a forma. Viu só? Certo? Muito bem. Então, facultativo aí. Forma, para os senhores não esquecerem. Prosódia. Agora, prosódia, né? A prosódia, amadinhos, é a parte da gramática que estuda a correta pronúncia das palavras, né? Dos vocábulos, levando em conta a sua sílaba tônica. Aqui é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, nós temos aqui. O correto é falar cateter, porque ela é oxítona e não é catéter, tá bom? Então, preste atenção, é a última sílaba que é forte. O certo é falar rubrica, olha, ó, rubrica e não rúbrica, tá bom? Então, essa questão da prosódia é colocar a pronúncia no local indevido, tá bom? Da questão da sílaba tônica. O certo é falar íntere e não interim, porque a palavra ínter é proparoxítona. O certo é falar recorde e não recorde. Beleza? Certinho? Então, por isso que fala essa questão da prosódia, que coloca a sílaba tônica no lugar indevido. Belezinha? E vamos que vamos. Vamos embora. Há palavras de pronúncia duvidosa, muitas vezes por se tratar de vocábulos que são pouco utilizados, né? Exatamente. Pouco fala, você pouco conhece, então acaba dando aí uma certa dúvida. Então nós temos aqui quais são as palavras que são oxítonas. Então, quais são oxítonas? A sílaba tônica é a última. O certo é condor, obus, ureté, refém, hangar, misté, ruim, novel, recém e nobel. São oxítonos, sílaba tônica a última. São paroxítonos, olha aí, decano, misântropo, pudico, necrópsia, Normandia, né? Quando fala, vocês percebem que às vezes tem Normandia, né? Fortuito, fluido, percebe? Tem gente que fala, o fluido, então qual é a pronúncia correta? Fluido. Barbária, olha lá, já viram assim? Quando a gente fala barbária, barbaria, palavras que não são muito utilizadas, né? E aí gera essa angústia, essa dúvida, né? Como é que eu vou pronunciar? E o azíago? Azíago ou aziago? O certo é aziago. Olha lá. E os caracteres?
Aí isso daí eles e por aí já vai embora, né, né, gente? Já os caracteres são mais atuais, né? As palavras são mais pronunciadas aí. Agora são proparoxítonos. Proparoxítonos, Alcione. E aí, os arquétipos eolo, interim, biotipo, quadrúmano, ômega, amálgama, azáfama e bávaro. Conhecem então, as palavras? Utilizam no dia a dia? E que vocês vão perceber que todas proparoxítonas são acentuadas. Não tem questionamento. Foi proparoxítona, já está acentuada, a regra é esta e vai embora. Pronúncia duvidosa, repetida aqui para vocês, né? Então, nós temos estratégia, filantrópico, fluido, forma, gratuito, recorde, ônix. Então, essa daqui, ó, tem dúvida? Aí se eu falo acórdão, é acordo. Se for acordão, já sabe que é o aumentativo de acordo. Ambrosia, beleza? Então, vamos lá praticar? Vamos que vamos. Agora quer que tudo é na prática, Alessandra. Agora são vocês. Todas as formas verbais em destaque devem ser acentuadas, exceto a da frase. Olha lá. Letra A. Você pode traçar uma meta e persegui-la ao longo da carreira. A B. É tanta competitividade que poucos têm a chance de ser vitoriosos. C. Convém analisar outras oportunidades antes de aceitar qualquer emprego. D. Embora estivéssemos melhor preparados, não fomos selecionados na primeira chamada do concurso. E a letra E. Agora que já alcançaste a merecida aposentadoria, podes usufruí-la com serenidade. Então, amadinho, A, B, C, D ou E, qual é a alternativa? Nós temos aqui o gabarito letra A, né? Oxítona terminada em I, portanto, sem acento. Quais são as oxítonas terminadas que são acentuadas? A, E, O, seguida não de S. I não tem acento. Vamos embora. E o que nós vamos fazer agora? É o momento da hora de produzir. O que você vai trabalhar no Trabalhando o Gênero? Nós vamos trabalhar, como sempre, né? A gente está pedindo... Em todas as nossas aulas, né? Aulas de nivelamento, para melhor compreensão, né? Para ficar melhor para o estudo, né? Para assimilar o conteúdo, a gente pede um mapa mental. Ai, professora, eu já fiz um mapa mental de acentuação gráfica. Sim, só que vocês observaram que na acentuação gráfica, na primeira aula, a gente falou de alguns casos e a aula de hoje foi dos casos especiais, né? Do acento diferencial, não é mesmo? Então, vai ser um outro mapa mental, que é outro conteúdo. Beleza? Então, você vai caprichar no seu mapa mental. Vou pegar lá o mapa mental do acento diferencial do pô. Por que que o pô tem acento? Para diferenciar do pô verbo e do pô preposição. Porque a pronúncia, amado, continua a mesma. É a mesma. Eu não vou analisar o pô solto. Eu tenho que analisar no contexto. Exato, tá? Porque uma palavra ela depende da outra. Então, quando é que eu vou utilizar? Professora, por que eu preciso saber, né, a diferença entre uma e outra? É exatamente na sua produção. Você vai precisar utilizar. E assim, professora, mais uma vez o mapa mental, lembra, terceirão, que vocês estão aí naquela fase da revisão. É o nivelamento, é você buscar todo aquele conteúdo que você já viu. E nós temos muitas coisas pela frente ainda. Lembrando que a competência 1, que é cobrada na redação, é cobrado demais isso aí, pessoal. Vocês precisam saber. Ah, eu vou escrever o tema X. Qual é o por que eu vou utilizar? Né? Qual é o acento que eu vou utilizar? É necessário aqui ou não é? Usa-se ainda ou não? É nesse momento que você precisa fixar na tua memória. É isso aí. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna. Até lá.